O título da mensagem hoje é Lei das Palavras. O tema é: todo ato de falar é um ato de criar. A base bíblica que eu vou ler hoje, o texto bíblico, é Provérbios 18, 21. Vamos ler Provérbios 18, 21. A versão que eu escolhi aqui foi a Nova Almeida Atualizada, NAA. É um versículo bem curto, mas que ele sintetiza a mensagem de hoje. Provérbios 18, 21. Posso ler? Amém? Obrigado por acender a luz. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Vou ler mais uma vez. A vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado pelo Senhor ter me trago até aqui, Pai. Que eu seja instrumento em vossa mão. Este é o meu papel, Senhor. Este é o meu dever. Quero me entregar ao Senhor cada vez mais, de corpo, alma e espírito, e que o Senhor me use conforme a tua vontade. Fale em nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Parafraseando a esse versículo, eu diria: a vida e a morte estão no poder das palavras. Quem utilizá-las com sabedoria colherá bons frutos. Então hoje eu vou ler vários versículos aqui, e aonde geralmente a Bíblia colocou lábio, língua, boca, eu coloquei palavra. E por que lei das palavras? Eu já ouvi dizer que a Bíblia poderia ser chamada de livro dos sonhos, mas eu também diria que a Bíblia, hoje, para mim, ela poderia também ser chamada como o livro das leis. Quero contar um breve testemunho de como eu cheguei nesse título. A minha motivação, desde a infância, eu sempre gostei de refletir sobre a Bíblia, sobre os versículos da Bíblia. E o meu primeiro apelido na escola foi Pastorzinho. E eu sempre rejeitei esse apelido, assim. E se alguém um dia falasse comigo assim: você vai ser pastor, eu digo: não, eu não. Até que eu me vi no seminário, no 7º período, eu pensei: o desejo está crescendo. Mas assim, eu lembro que eu tinha ainda 7, 8 anos, a gente brincava de futebol na rua, no asfalto mesmo, e era de manhã, possivelmente, ou talvez no finzinho da tarde. O tempo estava bom, sabe? A gente estava brincando, e tem aquele momento que a gente fica na de fora, né? A gente começa a brincar, enquanto a gente está jogando, quem está jogando, está jogando, quem não está, está na de fora. Estava no meu momento na de fora, estava eu e o Robson na de fora, aguardando a nossa nova vez de entrar na partida de futebol. E aí eu virei para o Robson, nós dois crianças, e falei com ele assim: Robson, a sua mãe vai para o inferno. E ele já me olhou assim, né? Mas como assim? A mãe dele era cristã, batista. E eu falei assim com ele: é porque a sua mãe usa calça. E lá na igreja o pastor falou que quem usa roupa de mulher, homem que usa roupa de mulher, mulher que usa de homem, vai para o inferno. E eu era criança, eu tinha uma facilidade de acreditar nisso, né? No que o pastor falava. Eu não tinha, inicialmente, eu não vi um motivo para duvidar disso. Mas passaram-se cerca de 3 ou 4 meses, os líderes da igreja mudaram de ideia. Eles vieram no púlpito e falaram: olha, a partir de hoje, as irmãs podem usar a calça para ir trabalhar. Só não pode vir para a igreja, mas para trabalhar pode. Então aquilo dentro de mim, eu com ainda 7, 8 anos, aquilo foi uma crise dentro de mim.
Inicialmente, quando você ouve essa história, você pode pensar, nossa, que criança julgadora. Eu estava preocupado com a mãe dele, na minha condição de criança. Então, quando eu fui para a igreja e eles falaram, agora pode, naquele momento eu já comecei, então, peraí, em qual outra parte daqui para frente vocês vão mudar o raciocínio da Bíblia agora? Será que daqui para frente vocês vão dizer que outra coisa também está errada a compreensão de vocês? Então isso me fez ir para a igreja agora, questionar tudo na igreja. Não, agora eu vou ouvir tudo, mas eu vou questionar tudo que vocês disserem. E eu penso que isso me deu uma mente aberta, porque agora eu ouço todas as coisas, inicialmente, se eu não sei, eu falo, não sei, mas eu vou pesquisar. E pode ser um espírita falando, um católico falando, um ateu, qualquer pessoa, se ele vai falar um conceito, eu digo, bom, eu não estou apto a opinar sobre isso, mas eu posso estudar. Mas eu percebi que então eu me tornei uma pessoa investigativa e cresci na igreja. Mas eu sentia que eu não compreendia algumas coisas, tinha muitas perguntas dentro de mim, muitas perguntas mesmo. E nos últimos 7 anos eu ganhei um livro, um CD, eu ganhei um CD do pastor Cornélio Augusto. Ele me viu lá na academia de polícia, no pátio tocando, ele chegou ao lado, estava na solenidade, ele falou, você está tocando aí, você não está errando? Corneteiro erra toda hora. Eu só pensei assim, acho que você não viu as outras solenidades, não é? De vez em quando a gente erra assim. Mas aí ele falou, quero te dar um CD da Bíblia. Eu falei, glória a Deus, quero mesmo. Coloquei o CD no meu carro, Novo Testamento, e aí eu comecei a ir e voltar para o serviço, ouvindo o Novo Testamento. Depois cheguei para ele e falei, olha, encontrei ele novamente lá na academia de polícia. Falei, já ouvi seu CD umas 6 vezes, tá? Muito bom. Aí ele falou assim, então eu vou te dar o aplicativo. Aí ele me indicou o aplicativo dele, e eu comecei a ouvir o antigo e o novo agora, caminhando, indo para o trabalho. E assim eu consegui ouvir a Bíblia muitas vezes. Os livros que eu mais gostei, eu diria que eu li dezenas e dezenas de vezes. E convivendo naquele ambiente da polícia, lá é falado muita palavra lei. Lei isso, lei daquilo, é lei. Só que a lei do homem, ela é uma lei que é lei hoje, e amanhã ela não é lei. Essa semana, o pastor Miramar me falou, poxa, fui lá todo empolgado, comprei um vademecum para minha esposa, que ela é do direito, dei o vademecum para ela, R$400. Ela falou, já está desatualizado esse vademecum, já é outro. Mas como assim? Então, a lei humana, ela é assim. E a minha busca era, será que tem alguma lei que nunca vai mudar? Será que eu posso me apegar em alguma coisa e dizer, olha, isso aqui, a opinião do homem não muda isso aqui? Será que tem alguma coisa? E aí surgiu no meu telefone um rapaz falando, que ele chama Ivan Maia, ele falou assim, eu descobri 21 leis universais que nunca mudam. Eu falei, olha, interessante, eu quero saber. Aí deu a pandemia, 2019, o preço baixou, eu fui lá e comprei os cursos dele tudo. Aí veio no meio lá, 21 leis universais. A que eu mais gostei, Lei das Palavras. Eu li o livro todo da Eu e Minha Boca Grande, Joyce Meyer. Ela citou os principais versículos sobre as palavras. Em nenhum momento ela usou essa expressão, Lei das Palavras. É uma lei. Está implícito, não está escancarado, mas é uma lei. Então, eu comecei a observar os versículos sobre a palavra, sobre lei. E quando a gente pensa em formular uma teologia, muitas pessoas se aventuram em formular a teologia com poucos versículos. É muito difícil fazer isso. É muito arriscado. Mas quando a gente fala de lei das palavras, tem mais de 100 versículos na Bíblia sobre as palavras. Então, quando tem 100 versículos sobre um assunto, fica claro, e para mim, o que a Bíblia está dizendo? Esse assunto é muito relevante. É muito relevante.
Porque se ela deu atenção, é relevante. Talvez você tenha 2 ou 3 versículos, é porque ela não deu atenção. Ela não está querendo pôr o seu foco nisso. Mas ela falou muito, aí Salomão fala: a vida e a morte estão no poder das palavras. Não há neutralidade nas palavras. Todas as suas palavras estão se tornando realidade em sua vida, pois elas possuem forças criadoras para bênçãos ou maldições, sucessos ou fracassos. Sempre que uma palavra for proferida, ela irá inevitavelmente construir pontes ou precipícios, conexões ou barreiras, milagres ou tragédias. Uma pesquisa realizada aos estudantes universitários dos Estados Unidos e México, entre 19 e 29 anos, durante um período de 2 a 10 dias, participantes foram monitorados por equipamento que impedia que eles percebessem que estavam sendo gravados. E foi constatado que cada pessoa, em média, as mulheres, cada mulher fala em média 15.500 palavras por dia, minto. Esse é o número dos homens. Os homens falam 15.500 palavras por dia e as mulheres falam 16.500. Então a diferença aí de um para outro é só 1.000. Enquanto um livro apontou que era 7.000 palavras para o homem e 20.000 para as mulheres, essa nova pesquisa agora não, é bem parecido. Então você pensa, se em um dia você pode falar 15.000 palavras, somando, em um mês, 450.000 palavras, em um ano, 5.400.000 palavras, em 60 anos. Por que eu pensei em 60 anos? Porque talvez a maioria de nós não vamos chegar aos 90, aos 80, mas 60 é um número possível. Em 60 anos você terá falado, nessa estatística, 324 milhões de palavras. Então, sim, é muito relevante. É todo dia, é toda hora, você está falando o tempo todo. E o que você fala? Conceitos, então, básicos sobre o uso da palavra. Palavras criam pensamentos. Pensamentos criam sentimentos. Sentimentos criam comportamentos. Comportamentos criam resultado. Então é um ciclo. Palavra, pensamento, pensamento, sentimento, sentimento, comportamento, comportamento, resultado. Então, eu estava lendo o livro do Príncipe Maquiavel, e de todo o livro, eu reconheço que o livro tem a sua importância histórica, mas de todo o livro eu descartaria 99,9%. Nada bate como a Bíblia, nada. Porque ele tem sim aquela ideia de os fins justificam os meios. Se eu quero uma coisa, não importa o que eu faça, eu posso fazer qualquer coisa, desde que eu consiga aquilo. Então isso é basicamente contra o Evangelho. Mas uma das coisas que ele colocou lá, eu não vou falar como ele disse assim: olha, quando você for elogiar alguém, elogie apenas uma vez, um elogio de cada vez. Faça apenas um elogio de cada vez, para que o elogio possa ser melhor desfrutado pela pessoa que está sendo elogiada. Mas quando você for ofender uma pessoa, ofenda de uma vez só, no mesmo dia. Eu pensei, olha, o elogio tudo bem, a palavra ofensa, cristão não ofende ninguém, mas a palavra crítica, tem hora que nós precisamos talvez fazer apontamentos. Olha, isso não está legal, isso não está legal, e correções caberia melhor. Então, eu diria, sim, faz sentido. Por que faz sentido você elogiar uma vez só por dia? Porque o ouvido aprecia as palavras, assim como o paladar aprecia os alimentos. Jó 34, 3. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma, saúde para os ossos. Palavras suaves desviam o furor, as palavras duras despertam a ira. Um elogio por vez. E o que nós fazemos geralmente é o contrário. Nós passamos o ano todo criticando
criticando, fazendo correção, todo dia fazendo correção. No final do ano, no aniversário, em uma data muito especial, aí você quer fazer todos os elogios. Não, mas hoje eu vou reconhecer, você faz isso, você faz aquilo, você faz isso, tudo isso é bom. Mas o ano todo você passa criticando, então não faz sentido. Quer fazer correções? Isso vale para todos os relacionamentos, tá, gente? Relacionamento profissional, relacionamento ministerial, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Quer fazer elogio? Faça um só. Outra ocasião você faz outro. Deixa que a pessoa pense no elogio e faça elogio sincero, elogio genuíno. E quando for correção, escolhe um dia e corrija tudo de uma vez. Está escrito: a mulher murmuradora é semelhante a uma goteira que pinga continuamente em dia de chuva persistente. Retê-la é como reter o vento. Provérbios 27:15. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Tanto mulher quanto homem que critica sem parar é como goteira continuamente em dia de chuva persistente. Ninguém suporta. Retê-la é como tentar reter o vento. Você não consegue. Então, eu penso que daqui nasce o provérbio: é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. É claro que a vida ela é melhor a dois, desde que a companhia seja boa, para tudo. Não estou falando apenas de casamento. Tocar de dois é melhor, de três. Fazer uma missão no serviço, em dupla, é mais fácil, é melhor, rende mais. 1 mais 1 é sempre mais que 2, disse o poeta. Jesus envia os discípulos a 2. Então, a vida solitária, ela não é interessante. Salomão vai falar que não. Olhei para um homem e vi que ele era sozinho, ele trabalhou a vida toda, ele construiu casa, arrecadou bens, mas no fim não tinha nada para deixar para outra pessoa. Era para ele mesmo, e vi que isso era vaidade. É melhor serem 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro levanta. Nesse pensamento de palavras positivas, Madre Teresa vai dizer: se seus olhos forem positivos, você amará as pessoas. Se suas palavras forem positivas, as pessoas amarão você. E o que é paixão? O que é se apaixonar por alguém, se não fazer uma pessoa pensar em você o dia todo? E como que você faz uma pessoa pensar em você o dia todo? Você fazendo pequenos elogios, de vez em quando. Isso é a paixão. Isso vale para alimentar não só o relacionamento quando ele se inicia, mas para causar momentos de paixão em qualquer relacionamento, momentos de admiração em qualquer relacionamento. Uma coisa que eu aprendi dentro da lei das palavras, que mudou completamente a minha vida, meu modo de pensar, meu modo de ver as palavras agora. Essa informação ela foi extraída do curso A Fina Arte de Lidar com Pessoas, do Ivan Maia. Nossa mente é como uma grande casa. Imagina uma casa grande com vários cômodos. É a sua mente. E nessa sua mente, nessa sua casa, existem 2 famílias. Uma família fortalecedora e uma família enfraquecedora. E não tem como você apenas romper o relacionamento com uma dessas famílias. Não, elas são suas famílias a vida toda. Assim como é família de pai, família de mãe. Você tem 2 famílias em sua mente. Família fortalecedora, família enfraquecedora.
A família fortalecedora, eu nomeei alguns personagens: amor, esperança, fé, humildade, paz, ânimo, mansidão, justiça, graça, verdade, bondade. A família enfraquecedora, ódio, ansiedade, medo, soberba, agressão, preguiça, arrogância, crime, cobrança, mentira. Então, quando você vai viver, a estratégia é: começa o seu dia ouvindo palavras da família fortalecedora. Convide eles para entrar na sua mente. Convide o amor. Fala: ei, amor, me faça companhia. Esperança, venha para perto de mim. Paz, humildade. E na medida que essa família fortalecedora vai chegando perto de você, naturalmente a família enfraquecedora, ela se sente incomodada e vai embora. Ela vai se distanciando e distanciando. Quanto mais o amor se faz presente, mais o ódio vai embora. Quanto mais a esperança está presente, mais a ansiedade nos deixa. Mas elas são suas famílias. Em algum momento da sua vida, elas podem voltar. Mas, então, isso aqui é um direcionador para você pensar em quais músicas que eu vou escutar, quais os filmes que eu vou assistir, quais palavras eu vou proferir no meu dia. Então, quando eu percebi isso e comecei a viver os meus dias, eu vejo que as pessoas, elas chamam a família enfraquecedora o tempo todo. E depois não entende por que a vida não está muito legal. Está muito difícil. Mas o tempo todo as palavras estão declarando. Não há neutralidade nas palavras. Não existe palavra neutra. Eu vou falar uma coisa e não vai acontecer nada. Vai. Assim que você falar, vai acontecer alguma coisa. Não existe palavra neutra. Palavras criam pensamentos. Pensamentos criam sentimentos. Sentimentos criam comportamentos. Comportamentos criam resultados. Você é livre para falar o que quiser. Próximo ponto. Nunca ofereça suas palavras conselho para quem não as deseja. Evite desgaste desnecessário. Entre tantas pessoas que eu já conheci na minha vida, eu conheci uma pessoa que me chamou a atenção. Ela reclamava muito que as pessoas não ligavam para ela. Ninguém me liga, ninguém se importa comigo, ninguém vem aqui em casa. E eu percebi uma coisa: por mais que algumas pessoas iam lá, ajudavam essa pessoa, mas ela continuava: ninguém vem aqui em casa, ninguém me ajuda. Esse caso me fez também perceber o oposto, de que se todo mundo for na sua casa, você não dá conta de receber todo mundo. Se todo mundo resolver te mandar uma mensagem, você não responde todo mundo, não tem como. Então, a pessoa que te mandou a mensagem, dê valor a essa pessoa, porque se ela te mandou a mensagem, ela quer a sua resposta. Então, você não fica mandando mensagem também para todo mundo, implorando afeto. Você dá o seu afeto para quem quer o seu afeto. Você economiza a sua energia, você economiza o seu tempo, você economiza as suas palavras. E o Ivan Maia também vai propor os 2 verbos mais importantes no relacionamento. Ele fala que os 2 verbos mais importantes do mundo em um relacionamento. Eu falei, fiquei curioso, quero saber, quero conhecer. E eu até diria que o primeiro ele é muito mais importante que o segundo. O segundo também é, mas o primeiro, a Bíblia fala muito dele. O verbo mais importante, calar-se. 2 ouvidos nos foram dados, mas apenas uma língua.
As orelhas são externas, mas a língua está murada por detrás dos dentes. Isso significa dizer que você sempre deve estar pronto para ouvir, mas ser tardio em dizer palavras. Tiago 1,19. Responda com profunda consideração, porque há mais esperança para o tolo do que para alguém que profere palavras sem pensar. Provérbios 29 e 20. Uma palavra certa no momento certo é como escultura de ouro feita em peça de prata. Uma palavra certa no momento errado é uma palavra errada. Até o tolo passará por sábio se souber o momento certo de ficar em silêncio, e se contiver a língua, parecerá que possui discernimento. Provérbio 17, 28. Aquele que não errar com as palavras será homem perfeito e capaz de dominar todo o seu corpo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só as que forem boas para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Bom, a lista é grande. A lista é grande. São mais de 100 versículos na Bíblia sobre o uso das palavras. Porque você nunca vai se arrepender em um momento que você ficou calado. Geralmente a gente se arrepende por ter falado. Nossa, eu falei aquilo, não devia. Mas fiquei em silêncio, não, é mais tranquilo. Uma outra hora eu falo, um outro momento. Segundo verbo mais importante do mundo, de acordo com Ivan Maia, perguntar. Pergunte. Alguém falou alguma coisa, você não entendeu? Pergunte. Eu não entendi, pode repetir? Geralmente é quando a gente recebe uma ordem de alguém superior a nós e fala, faça isso, e você finge que escutou e vai fazer. Depois, eu não sei o que ele disse, o que ele falou mesmo? Então pergunte. Alguém te falou alguma coisa, você não entendeu direito? É muito mais tranquilo você perguntar. Depois você faz o certo com mais tranquilidade. Isso mudou bastante a minha vida. Quando a gente chega na faculdade, o primeiro versículo que a gente ouve o pessoal falar do grego, pelo menos eu, foi esse, né? Logos, né? João 1:1. No princípio era o verbo. Nós conhecemos assim. No princípio era o verbo. E eu pergunto, essa tradução está certa, né? O verbo traduz bem o original? Sabemos que no princípio era o logos, ao pé da letra seria, no princípio é a palavra. Mas eu penso, sim, faz sentido, porque Deus é verbo também. Deus é verbo, Deus é substantivo. E para mim o verbo que Deus é, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, Ele é amor. Ele é amar. Então eu poderia dizer, parafraseando João 1, no princípio era o amor, e o amor era Deus, e o amor estava com Deus. O amor se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas para o nosso tema, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. A palavra se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a palavra que sair da boca de Deus. Não voltará para ele vazia, mas fará tudo aquilo que lhe apraz. Isaías 55:10. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes.
e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus não está refém do locutor que a fala. Quando eu digo esses versículos aqui, eu imagino sim que ele está nesse momento invadindo o seu ser. Mas não é porque o locutor está falando, é porque isso é uma palavra eterna. Essa palavra nós vamos chegar no céu e ela ainda fará sentido para nós. Por meio da palavra o mundo foi criado, por meio da palavra a sua vida está sendo criada. No primeiro dia Deus disse: haja luz, houve luz. No segundo dia Deus disse: haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. No terceiro dia disse Deus: que a terra produza relvas e ervas, doe semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente seja no fruto sobre a terra. No quarto dia, Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. No quinto dia, Deus disse: as águas sejam povoadas por enxame de seres vivos, e os aves voem sobre a terra, sobre o firmamento do céu. No sexto dia, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra de Deus, ela criou o mundo que vivemos. O que acontecerá se você ouvir essa voz eterna? O que acontece na nossa vida quando nós ouvimos a voz de Deus? Eu tenho certeza que muitos de nós já experimentamos experiências com Deus, de ouvir Deus falar em sonhos. Deus fala profundamente no meio da sua palavra. Mas o meu convite a você essa noite é que você busque a Deus no ano de 2025, a ponto de você conseguir ouvir o som da voz eterna. Quando essa palavra fala com a gente, ela produz em nós uma força, como se fosse, eu costumo dizer, uma bomba atômica. Lembrei da Laurinha cantando aqui: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu pulo como o rei Davi, eu louvo como o rei Davi. Se a palavra de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi, eu faço poema como o rei Davi, eu prego como o rei Davi,